Para o nosso animal viver bastante, não ter envelhecimento precoce, não ter um montão de doenças, ou seja, ter qualidade de vida, o nosso primeiro passo é escolher uma dieta adequada para ele. Oiê, meu nome é Glória Bernardes, eu sou médica veterinária integrativa e com esse canal e a minha clínica Apavet, localizada em São Paulo, eu pretendo te ajudar a proporcionar uma vida longa e cheia de saúde para o seu bichinho. Eu quero começar trazendo um pouco para a área da medicina humana, porque eu gosto bastante de fazer esse paralelo. Quando nós queremos ter mais saúde, a gente se depara, primeiro ponto, com a necessidade de mudar o nosso hábito alimentar. Então já está todo mundo cansado de saber que a gente precisa evitar os alimentos processados, ultraprocessados, industrializados, embutidos, aqueles que a gente olha atrás e são linhas e linhas de composição cheia daqueles nomes que nós nem sabemos direito o que são. Então nós sabemos que para a gente ter saúde a gente precisa ter no nosso prato comida de verdade. Eu acredito que isso é um ponto muito positivo, o excesso da divulgação dessa informação, porque quando o tutor ele se depara com o assunto de alimentação natural dentro da medicina veterinária, ele percebe essa semelhança e ele começa a se questionar. Se eu preciso comer comida de verdade, por que o meu animal também não? Isso é muito positivo de frente ao, infelizmente, cenário frustrante que é dentro da medicina veterinária, onde o alimento de eleição, o alimento que ainda é posto como a melhor opção é a ração. Não importa se é um filhote, um jovem, um idoso, qual raça que é, qual o tamanho do animal, não importa qual doença ele tenha, porque tem uma para cada doença. A primeira opção é a ração, a primeira opção ofertada. E isso é muito frustrante, porque o médico veterinário ele é o único profissional da área da saúde que prescreve um alimento ultraprocessado para o seu paciente, seja ele saudável ou doente, o que é ainda mais caótico, porque aqui a gente vê que a ração ela é usada até como forma de tratamento. E hoje eu estou aqui para falar porque que essa não é a melhor opção de alimento. Primeiro, para a gente entender melhor todo esse cenário, né? Existe a NOVA, que é a classificação que categoriza os alimentos de acordo com a extensão e o propósito de seu processamento. Existem 4 categorias de alimentos. O primeiro grupo são alimentos in natura e minimamente processados. O segundo grupo são os ingredientes culinários processados. Terceiro grupo, os processados. E quarto grupo, os ultraprocessados. O nosso foco é no grupo 4, porque a ração é um alimento ultraprocessado. E o que é isso? Alimentos ultraprocessados são formulações industriais prontas ou semiprontas para serem ingeridas, usualmente com diversos ingredientes, os quais são derivados de alimentos ou sintéticos, utilizados geralmente apenas pela indústria e que modificam as propriedades sensoriais. Nesses produtos há pouca quantidade ou nem mesmo existe a presença de produtos in natura e em geral são hiperpalatáveis. Ou seja, são alimentos cheios de corantes, conservantes, saborizantes, emulsificantes, umectantes, aquelas palavras. Para a gente começar a entender melhor, todas essas substâncias químicas, corantes, conservantes, saborizantes, etc., elas são denominadas de xenobióticos. Xenobióticos são substâncias químicas estranhas para o organismo, ou seja, o organismo não deve ter esse tipo de substância. Na prática, vamos entender isso. Quando um animal come ração, a ração é cheia de xenobiótico. Esses xenobióticos, que são substâncias estranhas, vão ativar o sistema imune. O sistema imune vai olhar para isso e vai entrar em alerta, alerta vermelho. Substâncias estranhas que nós precisamos destruir e eliminar. Com isso, vai ser ativado o sistema imune inato. O inato é a primeira linha de defesa do organismo e o animal já nasce com essa imunidade. Ele vai produzir células de defesa, vai produzir citocinas e espécies reativas de oxigênio. Isso tudo vai ativar o sistema imune adaptativo. O adaptativo é aquele que o animal vai desenvolvendo de acordo com a exposição
a patógenos, toxinas, doenças. A grande diferença desses dois é que o sistema imune adaptativo ele tem alta especificidade. Isso significa que aquela célula de defesa ela vai ser produzida em especial para aquela toxina. É específico. E ele também é o responsável pela memória imunológica. Ele também vai produzir células de defesa, citocinas e espécies reativas de oxigênio. Essas citocinas, elas são pró-inflamatórias, elas inflamam. Isso é benéfico, é o próprio sistema imune, ele está defendendo o organismo. Mas isso é benéfico se acontecesse uma vez ao ano. Se o animal comesse ração uma vez a cada 5 meses. O detalhe é que o animal ele come ração todos os dias. Então, todos os dias é um alimento ultraprocessado, cheio de xenobióticos, estimulando o sistema imune inato e adaptativo, que vão produzir citocinas pró-inflamatórias. Isso vai causar uma inflamação crônica. Crônica porque são todos os dias. Essa inflamação ela é em baixo grau, mas ela é constante. Ao mesmo tempo, vai estar tendo a produção de espécies reativas de oxigênio. Isso vai gerar um estresse oxidativo, oxidação do organismo. Mas o que isso tem a ver? A questão é que o envelhecimento do corpo e o surgimento de todas as doenças são causadas por esses dois fatores. Inflamação crônica subclínica e estresse oxidativo. Então não tem como falar de prevenção, de longevidade sem falar sobre isso. Outra coisa, quando esses xenobióticos eles entram no organismo e vão para o intestino, eles vão provocar um quadro de disbiose, que é quando tem alteração da microbiota intestinal, em principal, aumento de bactérias nocivas. A longo prazo, um paciente com disbiose, com xenobióticos, com bactérias nocivas em proporção maior, com citocinas sendo liberadas, inflamação, estresse, isso tudo vai promover um quadro chamado de leaky gut, que é quando tem o vazamento do intestino. Então, o intestino ele tem uma permeabilidade na sua parede que ela é fisiológica. É por aqui que passa o nutriente do intestino para o restante do corpo. O detalhe é que todos esses fatores que eu comentei, eles vão causar aumento da permeabilidade intestinal. Isso vai vazar. Ou seja, xenobióticos vão cair na corrente sanguínea, toxinas vão cair na corrente sanguínea. E um detalhe, como era um quadro de desbiose antes, a gente vai ter aumento de bactérias nocivas. Essas bactérias nocivas, elas têm uma toxina na sua camada externa que se chama LPS, que é um lipopolissacarídeo. Essa bactéria, ela também vai cair para a corrente sanguínea com essa toxina. Como o nome já diz, é uma toxina. Isso vai gerar uma endotoxemia. Vamos ter toxinas sistêmicas, ativando cada vez mais o sistema imune, que vai produzir cada vez mais citocinas e espécies reativas de oxigênio, piorando todo o quadro de inflamação e oxidação. Além disso, os alimentos industriais, normalmente a ração é um exemplo, eles passam por uma reação chamada reação de Maillard. É uma parte do processamento. Inclusive é o que dá aquela corzinha da ração. Essa reação de Maillard, ela tem produtos finais que são toxinas. Então é mais um ponto que vai ativar o sistema imune e desencadear tudo que eu falei anteriormente. Entrando num outro lado. Vou interromper rapidinho. Essa é a minha clínica Apavet. Ela está localizada em São Paulo, no bairro Pinheiros. E é aqui que eu atendo meus pacientes, colocando em prática tudo isso de conteúdo que vocês vão assistir aqui no meu canal. Inclusive, você ficou com vontade de que o seu animal passe em uma consulta comigo? Então entra no Instagram da Apavet e nos mande uma mensagem. Eu vou adorar receber vocês aqui. Pronto, era só isso. Podem continuar. Nós poderíamos partir do ponto simplesmente do respeito, porque nós escolhemos colocar os animais dentro de casa, nós domesticamos os cães e os gatos, mas nós temos que respeitar que são animais e eles têm suas necessidades biológicas, fisiológicas, bioquímicas básicas.
são animais. Cães e gatos são carnívoros. Eles devem comer proteína e gordura. Então a gente tem que oferecer para eles proteína e gordura. Ok, e a ração? A ração ela é composta principalmente por carboidrato. Trigo, arroz, é isso. E é principalmente mesmo, eu estou falando de 50, 60, 70, 80% da composição das rações é de carboidrato. Bom, se o meu animal precisa comer proteína e gordura e ele está comendo carboidrato, não tem como esse organismo funcionar da maneira adequada. Ou seja, já temos muitas alterações por conta do nutriente não estar adequado. Além disso, quando o animal come um alimento rico em carboidrato, ele vai ter um pico de glicose, que é seguido de um pico de insulina. O detalhe é que a insulina, ela é liberada, é um hormônio liberado para tirar essa glicose da corrente sanguínea. O detalhe é que a insulina é pró-inflamatória. Ou seja, novamente, todos os dias esse animal ele não está comendo nem uma vez ao dia. São 3, 4, porque ele tem que tomar café da manhã, almoço, café da tarde, janta. Então, são várias vezes ao dia com pico de glicose. Com pico de insulina, um hormônio que inflama. Temos aqui mais cascatas de inflamação, mais inflamação crônica. Também existe a glicação avançada quando estamos falando de picos de glicose. E daí existem os produtos finais da glicação avançada. Eu comentei sobre os produtos finais da reação de Maillard e isso são semelhantes. A reação de Maillard acontece no processo do alimento e gera produtos finais da reação de Maillard, que são toxinas. Dentro do organismo, em vivo, ocorrem os produtos finais da glicação avançada, que também são toxinas maléficas. 2 pontos ativando sistema imune, inflamação, estresse oxidativo. Bom, quando eu falo, pode estar surgindo essa dúvida, quando eu estou falando que o alimento ideal não é a ração, eu estou querendo dizer que o alimento ideal é uma alimentação crua, biologicamente apropriada para a espécie. O nome já diz tudo, não dá nem ter complemento. Nesse caso, esse tipo de alimentação envolve os ossos carnudos, crus, não pode dar osso cozido para animal. Esses ossos carnudos crus, eles fazem abrasão nos dentes. Por isso que animal que come ração tá cheio de tártaro. Eles têm um mau hálito insuportável. E eles estão cheios de tártaro. A gente abre a boca do animal, são placas e mais placas bacterianas. Às vezes mal dá para ver os dentes. Porque é uma alimentação errada, não tem abrasão. Se comer um alimento biologicamente apropriado, vão ter ossos carnudos, vai ter abrasão, dentes limpos. Mas ok, tem um outro ponto que na verdade eu poderia fazer esse vídeo com 3 minutos, que é o seguinte tópico. Nós também podemos levar em conta, levar para um lado emocional. Empatia. Empatia está em falta. Eu não quero passar minha vida toda comendo um alimento seco, que só tem um sabor, que nem é o alimento que eu deveria estar comendo, que só tem uma textura. Vamos parar para pensar, a gente quer comer diferente almoço e janta. A gente quer variedade de sabor, de textura, de cor. Isso sacia a gente, isso é maravilhoso. A gente quer colocar o prato, montar um prato cada dia de um jeito, cada dia com uma carne. E por que eu vou oferecer para o meu animal o que eu não comeria? Por que eu vou oferecer para o meu animal um alimento industrializado, ultraprocessado, rico num componente que nem era para ele estar comendo, que é o carboidrato, seco, de um único sabor, de uma única textura, cheio de xenobióticos, cheio de metais pesados, porque a gente sabe que existe contaminação das rações, que vai provocar pico glicêmico, picos de insulina, vai inflamar, vai oxidar. Então, o vídeo podia ter só esses 2 minutos, não sei que eu falei isso aqui. Pela simples empatia, se a gente tiver empatia pelo animal e respeitar a sua fisiologia, nós já não ofereceríamos um alimento ultraprocessado. Mas
Tirando essas duas questões de respeito e empatia, nós ainda temos muitas provas, muitos fatos de que não é um alimento ideal. Nem para um animal saudável, nem para um animal doente, não importa se é filhote, quantos anos tem, qual é o porte, nada importa. Não é alimento para ser oferecido para os nossos animais. E, inclusive, eu comentei muito, né? O vídeo praticamente foi sobre como tudo isso causa essa inflamação crônica e o estresse oxidativo. Eu preciso falar sobre isso porque sempre que a gente quer falar sobre longevidade, bem-estar, prevenir as doenças, prevenir o envelhecimento precoce, a gente precisa falar sobre esses dois fatores. Então esse vai ser o nosso ponto alto. Vocês chegaram e falaram, olha, eu quero que meu animal viva muito. Eu não quero que meu animal fique doente. Ou se ele está doente, eu quero tratar esse animal. Então, primeiro ponto, não vamos mais inflamar esse organismo, não vamos mais provocar um estresse oxidativo nesse organismo. E aí a gente escolhe a dieta apropriada para eles. É isso, gente. Por hoje é só. Tchau! Até a próxima!